outras coisas saem ganhando destaque na imprensa, que obviamente essas coisas não ganham corpo na direita, né? Mas eu acho que vale a pena prestar atenção no alerta que a imprensa vem dando. Vai para depois falar, meu Deus, eu não sabia que isso estava acontecendo. Às vezes é bom prestar atenção. O que o Estadão diz? Rejeição de Flávio acende alerta em campanha de Tarcísio que fala em limite para apoio. A alta rejeição de Flávio acendeu um alerta na campanha do Tarcísio que demonstra preocupação com os efeitos da associação entre os dois. O Tarcísio não quer colar com o Flávio, não. Apesar de ser o coordenador da campanha de Flávio em São Paulo, Tarcísio tem mantido distância da corrida presidencial, tá todo mundo vendo isso, e dado apenas apoio protocolar ao filho mais velho do ex-presidente. Pois é. O entorno de Tarcísio afirma que ele ajudará Flávio, mas até o limite em que isso não represente um risco à sua própria reeleição. Tá vendo aí, né? Tarcísio assume as rédeas da direita em São Paulo com distância de segurança de Flávio. Tarcísio, na última terça, agora dia 7, fez uma rodada de encontros políticos para organizar a direita e a centro-direita no Estado. Nos bastidores, interlocutores confirmam que Tarcísio manterá um distanciamento calculado de Flávio. O governador dará um palanque, né, para o Flávio, mas não vai fazer um mergulho profundo na campanha. Pesquisas qualitativas encomendadas pelos partidos, republicanos aqui, apontam que a associação excessiva ao nome de Flávio hoje gera desgaste e o risco de repelir eleitores de centro. Levantamentos internos nos estados mostram um fenômeno de votos cruzados. Em Minas, republicanos, né? Vamos lá olhar o Cleitinho. Dados indicam que 30% dos eleitores do Cleitinho votariam em Lula para a presidência. Aí não pode tomar lado. Em São Paulo, as estimativas iniciais sugerem que aproximadamente 15% dos eleitores de Tarcísio tendem a votar no Lula. Isolar esse eleitor moderado é um risco que o governador não quer correr. Então o Tarcísio prefere não perder o moderado do que ajudar realmente na nacional para a gente se livrar do PT. Será que é só barrigada? Deve ser só... É só mentira, é só intriga da imprensa, né? Trazendo número, dado, pesquisa, mais de uma nota. E o fato da gente não ver o Tarcísio realmente fazendo campanha pro Flávio, né? Na sua hora, como ele diz, na hora certa, né? É só uma coincidência. Não adianta nem reclamar. Eu não uso o termo traidor, eu não gosto. Eu prefiro chamar de pilantra, safado, vagabundo, que coisa que seja. Traidor não é um termo que eu gosto de usar. Mas o pessoal adora me acusar de chamar os outros de traidor, né? Falar, eu não chamo ninguém de traidor. Olha aí agora. Olha que maravilhoso, né? Bia Kicis passa a ser vista como traidora por grupo de Michele Bolsonaro. Não foi só com Flávio que o clima azedou após o vídeo divulgado por Michele. A Bia Kicis também está em baixa com a ex-primeira-dama. Os gestos de Bia, que é pré-candidata ao Senado pelo PL, foram vistos por Michele e pelo seu grupo como uma traição. A avaliação é que as críticas públicas feitas pela Bia à gravação, quando ela deu uma entrevista na CNN, indicam que Bia acredita poder dar os votos de Michele caso a ex-primeira-dama decida concorrer ao Senado. Em entrevista à CNN, Bia disse que o vídeo de Michele caiu com uma bomba e que a internet não é para isso. A Bia só falou o óbvio. A avaliação do entorno de Michele é que o comportamento de Bia destoa das demais presidentes estaduais do PL Mulher que têm se mostrado fiéis à ex-primeira-dama. O PL Mulher foi criado para ser fiel à ex-primeira-dama. O objetivo do PL Mulher nunca foi um objetivo assim, nacional do cara, vamos fazer isso daqui pra gente fortalecer a direita nacionalmente. Não, era um projeto de poder. Agora fica mais claro, né? Essa é a direita. Aí, a confusão com o Zé Trovão ganhou mais uns capítulos nos últimos dias, ontem também. A gente podia comentar um pouco, mas não deu tempo. Começa aqui com o antagonista. Bolsonarismo ganha um novo comunista, Zé Trovão. Alguém chamou o Zé Trovão de comunista? E aí o Rubens Herzog explica bem. O método do blog lavajatista é colocar a pecha de gente doida que vê comunista em tudo, quando qualquer político que trai o Bolsonaro recebe críticas. A ideia é constranger qualquer crítico desses políticos oportunistas. É tirar os críticos como os malucos lá, os malucos que não aceitam críticos fanáticos, que tudo é comunista. Ninguém chamou o Zé Trovão de comunista. O Zé Trovão, que chamou o Bolsonaro de covarde, parece que ele esqueceu que ele mesmo ficou lá inflamando as pessoas nos QGs ao redor do Brasil. O jornal Razão, lá do próprio Santa Catarina, posta lá o vídeo deles. Zé Trovão, que agora acusa Bolsonaro de ser covarde, incitou manifestante em 2022. É mole? Mas você não pode criticar. Aí o Herbert fala assim, ó, surfou a onda dos acampamentos, alimentou a insanidade e a culpa é de Bolsonaro? Aliás, esse ainda é um ponto delicado do 8 de janeiro, a responsabilidade. Não tem resposta simples, mas tem muita gente que colheu o bônus e quer deixar o ônus todo para Bolsonaro na maior cara de pau. Aí, por conta dessa postura do Zé Trovão, Eduardo
da tropa da divisão da direita, subiu o tom, chamou o Zé Trovão de bosta. Após colega de partido criticar Bolsonaro. Tá ali, ó. A gente não concorda com as atitudes do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude. Mas você, eleitor, pode tomar. Disse Eduardo, entrevista à Rede Comunica Brasil. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa pra falar de Zé Trovão. Aqui não tá parte do bosta, né? Mas temos as imagens e o áudio, óbvio, né? Acho que Eduardo ofendeu os cocôs pelo Brasil, viu? Se eu fosse os cocôs, eu saía da privada pra reclamar. Cadê, rapaz? Eduardo aqui chamando de... Não é possível, eu não peguei esse vídeo. Peraí que eu acho que fácil. Eduardo Bosta. Aqui. Bateu o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merdas tipo Joyce e Frota, porque demora anos pra entender que tinha um problema grave, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando: não, tinha que ter feito diferente. Eu falei: caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa pra falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje subiu a cabeça que a gente... O processo já tem alguns meses. Eu gosto assim, velho. Se não for pra falar desse jeito, é melhor nem descer pro play. Aí, antes de mostrar mais coisas, o Clark postou esse pequeno recorde de 30 segundos dos nossos queridos amigos do Brasil 247. Eles estão celebrando a ajuda de Zé Trovão e Michele Bolsonaro. Tu duvida? As plataformas, nós vamos ver em tudo. Gente, o jogo está começando. Agora, o que nos favorece é a confusão do outro lado, né? Que impede que eles tenham uma ação mais orquestrada. Então a briga da Michele, que é uma das brigas, né, que existe lá dentro, outras brigas que vão surgindo. Você vê aí, a briga do Zé Trovão com o Eduardo Bolsonaro. O pau tá comendo lá, como diz o povo, tá fogo no parquinho, né? Exatamente isso impede, atrapalha que eles tenham uma ação coordenada contra a candidatura Lula. Mas se conseguir... Tá vendo aí, né? O que tá ajudando o PT é Michele Bolsonaro e o Zé Trovão. Os caras tão felizes. Obrigado aí, Zé Trovão. A Sheila Barrios, uma pessoa que sempre escreve os textos dela, não usa o chat GPT, e hoje em dia isso tá em escassez. Ela fala o seguinte: hoje eu tive que ler isso. Sei que você gosta do Eduardo Bolsonaro, mas eu detesto esse lado do caráter dele de ficar metralhando o Zé... Mas eu detesto esse lado do caráter dele de ficar metralhando o Zé Trovão, que é um cara legal e do nosso lado, emitir opinião, é certo e democrático. Eu vi a entrevista dele, do Zé Trovão ontem, expressando exatamente o que pensa e quer, e ele quer sim que ganhemos. Aí a Sheila fala para minha resposta: sim, eu gosto muito do Eduardo e ele faz por merecer. Primeiro, não existe esse papo de Eduardo vive metralhando. Zé Trovão não tem relevância para sequer ser lembrado. Eduardo apenas colocou esse inútil em seu lugar. Você disse que emitir opinião é certo e democrático. Então por que o Zé Trovão chamar o Bolsonaro de covarde de maneira canalha é democrático, mas Eduardo refutar esse absurdo com fatos não é? O Zé Trovão pode reclamar, Eduardo não pode rebater. É a censura de um lado só. Você disse que Zé Trovão é um cara legal do nosso lado. Legal, por quê? Por quê? O que ele fez de concreto como deputado federal? Qual foi a entrega dele real pelo Brasil? É legal porque se aliou ao Marçal e traiu o grupo? Você se incomoda com Eduardo, porque Eduardo tem a coragem de desmascarar figuras como Nicolas, Marçal e o próprio Zé Trovão. Você não gosta da postura de Eduardo porque ele expõe as contradições daqueles que você, por ingenuidade ou por simpatia, ainda defende. Então vamos aos fatos, e fatos não são opiniões. Zé Trovão vendeu-se como o maior bolsonarista da paróquia, a líder de caminhoneiros, coisa que ele nunca foi, o caminhoneiro sem caminhão. Elegeu-se exclusivamente na onda do Bolsonaro. Ele é o Janones da direita, no que diz respeito à maneira como se elegeu. É um sujeito de mandato nulo. Em 2024, durante as eleições municipais, né, Zé Trovão? Bolsonaro é Bolsonaro, eu sou eu e sou Marçal. Isso porque ele é de Santa Catarina, né? Mas queria adaptar com a eleição de São Paulo. Dias atrás teve a audácia de chamar Bolsonaro de covarde, mas o verdadeiro covarde é ele, que se aproveita de um líder perseguido, inelegível e destruído pelo sistema para tentar crescer e censurado. Você chama Bolsonaro de covarde e o cara não pode nem rebater, Bolsonaro não pode nem se defender.
Chamar de covarde um homem que tomou uma facada por sair às ruas de peito aberto e sem medo é o cúmulo da canalice. Zé Travão colocou sua figura inútil numa cadeira de podcast para atacar quem o elegeu. Aliás, o estofado de sua cadeira na Câmara já deve estar fundo de tanto que ele se senta ali sem produzir nada de útil para o país. Ele é legal? Na minha régua, quem usa Bolsonaro para subir, depois cospe no prato que comeu, está sumariamente reprovado. A direita não precisa de caras legais, precisa de homens leais. Aí, quem também chorou porque foi chamado de bosta foi o Constantino. Aí, Atsuki pegou uns recortes do Constantino do passado, do Velho Testamento, que queria o Pix bolsonarista. História mostrou nesses 4 anos que quem resolveu trair, não o Bolsonaro, o Brasil, né, acabou pagando um preço político bem alto. A prisão de Jair Bolsonaro, ainda que esperada de certa forma, é um fato divisor de águas e que vai separar o joio do trigo, vai ajudar a mostrar para os eleitores, para o país como um todo, quem realmente defende uma direita nova, que surgiu como um movimento encabeçado justamente por Jair Bolsonaro, e quem no fundo é oportunista e quer apenas os votos bolsonaristas, mas adoraria a ideia de se livrar do próprio Bolsonaro e seu entorno, e seus familiares e por aí vai. Como o Constantino bem disse, né? A prisão de Bolsonaro acaba por revelar os oportunistas que querem se livrar de Bolsonaro, a direita de Bolsonaro, o próprio bosta do Constantino. Ai, o peixe é pego pela boca. Olha o anzol, olha, é na boca. Peixe é pego pela boca. Quem fala demais dá bom dia a cavalo.